Bom dia, estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje, dia 28 de setembro, quarta-feira, vamos falar sobre os traumas de crianças que são vítimas da violência sexual. Ultimamente nós tivemos vários casos que apareceram na mídia aqui no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, e preocupou a todos nós. Por isso, nós fizemos aquele compromisso com a doutora Ludmila, psicóloga, e hoje ela vai estar aqui falando com todos vocês. Os abraços de hoje vão para Edna Carvalho, moradora do bairro Manuel Taveira. Também para Petronília e seu esposo, João Alexandre, moradores lá do bairro Sayonara. E para Patrícia Ferreira Pinto, moradora do bairro Danúbio Azul. Um abraço especial a todos os funcionários da rede econômica de supermercados. Eu tenho recebido vários e-mails de funcionários da rede econômica que têm nos enviado sugestões de programas, falando da importância que tem o programa Médico da Família na vida de todos. Então, um abraço especial a todos vocês. A violência e abuso sexual contra crianças tem sido cada vez mais frequente em nossa sociedade. O que mais nos indigna é que o agressor, na maioria das vezes, é membro da própria família. E pior ainda, muitas vezes, pai do menor abusado. As estatísticas do SOS Criança apontam que o alvo desses monstros, porque são monstros, mudou. E os meninos é que são os escolhidos. Pelo menos 4 crianças do sexo masculino sofrem abuso sexual diariamente no nosso estado. E essas são estatísticas oficiais do SOS Criança. É preocupante, não é? Por isso, vamos tratar deste assunto com uma psicóloga especializada nisso, doutora Ludmila de Moura. Bom dia, doutora Ludmila. Bom dia. Eu quero agradecer você ter vindo no dia de hoje, porque nós fizemos esse compromisso, tinha muitas cartas, e-mails, a preocupação hoje é muito grande da sociedade, porque estão acontecendo fatos assim que estão deixando todos preocupados. O que está acontecendo que está crescendo essa violência na infância, principalmente nos últimos tempos? A gente sempre tem dúvida, né, se está crescendo ou se está havendo mais denúncia, né? Agora, por um outro lado, eu acho que tem realmente uma violência maior do adulto sobre a criança, porque a criança está mais indefesa, né, indefesa, é mais frágil. Mas, por um outro lado, acho que tem um olhar maior da sociedade em relação a essas crianças. Se a gente for pensar no século passado, né, no começo do século XX, né, começo de 1900, a criança era considerada como um pequeno adulto, né? No século passado, só que começamos a olhar a criança com as especificidades, então aí passou a ter uma educação, né, diferenciada, então esse atendimento para a criança, né, nós temos o ECA aí de 1990 apenas, né, nós temos aí há 21 anos, então eu acho que tem um olhar diferenciado, que a sociedade está mais cuidadosa em relação, acho que a violência, infelizmente, ela sempre existiu contra a criança, a gente via a questão do trabalho infantil também, como existia antes, era considerada então a criança como um pequeno adulto que tinha que fazer tudo que o adulto fazia, né? E até em relação à sexualidade também, né? E, Ludmila, o que leva a um membro da própria família ser o agressor, aquele que abusa sexualmente e mais? Esse monstro muitas vezes é o pai, o próprio pai. O que leva a isso? Olha, como eu estava falando, assim, no sentido de que a gente costuma ver o agressor como uma pessoa doente também, né? Enquanto psicóloga, a gente tem que entender nesse sentido que é uma pessoa que por algum motivo na sua história, no seu desenvolvimento psicossexual, né, ele tem um distúrbio. Então é uma pessoa com problemas, porque ela não sabe colocar limite no desejo dela, né? Ela não está conseguindo bloquear, né, se controlar e perceber que se ela tem, né, busca satisfação sexual, teria que ser com outro adulto.
Então, nesse sentido, a gente vê como uma pessoa doente, que muitas vezes também foi vítima de abuso na infância. Ah, isso pode ter vindo já lá na sua infância para ele ser um agressor e que vai causar esse abuso agora. Tem pesquisas que mostram, né, que grande parte dos abusadores foram abusados na infância, né? Ou muitas vezes ele está com raiva, é um adulto que está frustrado no emprego ou na família, às vezes até ali com problemas, né, com a esposa, e ele, para atacar o adulto, vamos dizer assim, para agredir, ele vai através da criança. Ele então abusa da criança, que a criança não pode se defender, né? É mais indefesa mesmo, é mais frágil. Então, em vez de ele brigar, por exemplo, com a esposa, ele vai lá e abusa sexualmente ou até outro tipo de violência física contra a criança. Esses traumas na criança, eles terão consequências para a sua vida adulta? E lhe pergunto, quando o pai é o agressor, esse trauma é pior? Bom, a primeira parte, né? Com certeza isso vai ser traumático para a criança, né? Ela vai muitas vezes já apresentar problemas na escola, atraso então na aprendizagem. A autoestima dela, a autoimagem também fica prejudicada. E também a gente tem um alto índice de tentativa de suicídio, ou mesmo, né, de conseguir aí terminar com a própria vida, né? Então, realmente são consequências do abuso sexual. A pessoa não consegue lidar com isso, né? Não está preparada, né, emocionalmente para lidar com uma sexualidade ali que ela, né, a segunda parte da sua pergunta, quer dizer, quando é alguém que deveria protegê-la, que deveria cuidar dela e está abusando, isso é muito conflituoso, porque ao mesmo tempo ela ama esse pai, né, um tio ou um parente, ela tem o amor, né, por esse genitor aí, e ao mesmo tempo ela sabe que percebe ou aprende que está fazendo algo errado. Então ficam sentimentos contraditórios que levam à angústia nessa criança, como eu falei, podendo até levar a tentativas de suicídio, né? As autoridades, doutora Ludmila, na assistência social como a SOS Criança, elas não conseguem nos dar uma explicação por que esse número crescente de abuso sexual nos meninos. A senhora tem essa explicação? Essa resposta a senhora vai nos dar logo após os nossos comerciais. É rapidinho, já já voltamos. Estamos de volta com o programa Médico da Família. O tema hoje, traumas da violência sexual. Tá na moda, né? Infelizmente. Tá em voga, é manchete de jornal, de revista, de televisão. Nós viramos hoje um problema, parece que uma coisa atrás da outra. É congresso do bulimento, é estupro de menor, é abuso sexual de criança por pai, por quem cuida. Estamos aqui com a psicóloga, doutora Ludmila de Moura. Doutora Ludmila, no bloco anterior eu lhe perguntei e o Mato Grosso do Sul quer saber. As autoridades na assistência social, como SOS Criança, Vara da Infância e Juventude, Assistência Social Estadual, não encontram uma explicação para esta crescente de meninos vítimas de violência. A senhora, como psicóloga, tem essa explicação? Não, eu não tenho uma explicação, né? Acho que precisaria de haver pesquisas mais detalhadas em relação a isso. A gente pode fazer algumas hipóteses, né? Que até onde partiria para as pesquisas. No sentido, né? Primeira pergunta que eu me faço, quer dizer, será que na verdade existe também um abuso das meninas, mas não estão sendo denunciados? Né? Seria uma primeira questão. Uma segunda questão é o quanto que na nossa cultura a sexualidade do menino ela é mais permitida do que da menina. Então, quer dizer, é o homem, né, o coleguinha ali, o homem mais velho, testando, experimentando essa sexualidade com o menor, né? Será que nós estamos mais permissivos em relação ao menino? E eu penso nessas duas possibilidades, né? Realmente são questões que precisam ser melhor pesquisadas, né? O que nós podemos estar fazendo? Palestras, orientação, distribuição de cartilhas. Você acha que isso, se colocar num contexto, como nós falamos naquele programa anterior sobre a sexualidade, se nós tratarmos a sexualidade não como um mito, não com a falta da informação, mas sim com
a orientação correta, nós não vamos estar evitando esses abusos, esses traumas todos? Com certeza, acho que é uma educação, né, realmente aí, como eu tinha falado na outra vez e reafirmo, acho que a questão do afeto, né, das amizades, da importância desse relacionamento entre as pessoas, de solidariedade, de cooperação, né, eu acho que nós precisamos recuperar esses valores e principalmente a escola, que é um local onde a criança passa grande parte do dia, né, e muitas vezes até 2 períodos, então precisa haver melhor desenvolvimento, voltar, eu acho que a recuperar esses valores, né, como eu falei, de cooperação, de afetividade, não só a sexualidade. A sexualidade é uma parte, ela não pode ser o centro, né, das atenções aí em relação à nossa sociedade. Eu estou aqui me lembrando daquele maníaco do parque, lá em São Paulo, o Francisco, que ele estuprava as mulheres e depois ele as matava. Estrangulava, enforcava, fazia de tudo. E quando pegaram ele lá no Rio Grande do Sul, que trouxeram ele, fizeram todo o depoimento dele, ele disse que ele fazia isso porque ele tinha sido abusado por um tio na infância. Eu lhe pergunto, uma criança violentada na infância vai ser um adulto problemático? Nós acreditamos que sim, né? Que ela vai ter problemas aí a nível do próprio desenvolvimento, problema muitas vezes, como eu falei, de aprendizagem, problemas de relacionamentos, problemas na própria sexualidade, às vezes vai ter pessoa que vai ter dificuldade, por exemplo, de ter prazer, ela pode ter medo do adulto, não ter confiança nessa outra pessoa, né? Então tem vários problemas assim que são consequências da violência sexual. É por isso que a gente é contra essa erotização da infância, nessa precocidade da sexualidade, né? E grande parte aí, alguns estudos mostram que grande parte dos abusadores foram abusados na infância. Mas, como eu falei, isso não é para justificar, e sim para explicar e que a gente entenda que são pessoas que também precisam de tratamento. Quando eu falo que é um doente, não é como eu falei, para desculpar, mas que não adianta prisão também só. Quer dizer, a gente precisa dar tratamento para essas pessoas. Porque senão depois ele sai dali, a tendência é ele repetir isso, né, é muito comum. E ele também muitas vezes sofre com isso, ele não consegue controlar os próprios desejos. Né? Então, nesse sentido, é alguém que precisa de ter espaço também para ser tratado. Tem uma lei minha aqui em Campo Grande, doutora Ludmila, que é a lei antipornografia, que proíbe, veda, e proíbe mesmo, com que outdoors, com que painéis estejam mostrando corpos nus ou seminus. Como nós vimos na época, para vender uma calça jeans, tinha uma mulher seminua, puxando a cueca, ela de calcinha só, puxando a cueca de um rapaz seminu. Ué, mas isso não é para vender calça jeans, ó. Isso é para vender cueca e calcinha, então, porque eles estavam ali portando isso. E nós fizemos a lei, entraram na justiça, perderam na justiça, hoje a lei está em vigor. Então, essa exposição pornográfica, ela é prejudicial mesmo para as crianças. Exagerada no sentido porque tira, acho que a sexualidade, como eu falei, tira do contexto do afeto, do amor, do relacionamento, né, entre duas pessoas aí, que é como consequências do amor que existe, né, e não simplesmente algo para vender aí, consumo, né, de jeans ou de outros objetos que às vezes não tem nada a ver, como você falou, até com o corpo, né? Então fica bebida usando, alcoólica, né? Cerveja, eles põem a mulher de biquíni, sim, erotizado ali para vender cerveja. Fica associando com o prazer, né? Então isso quer dizer, prazer sexual é uma coisa, né? Então é busca até no nosso inconsciente, que você associar, então cerveja dá prazer, mas na verdade está associando com prazer sexual. São duas coisas, né? É um golpe, vamos dizer assim, publicitário e que vai estar desvirtuando realmente o objetivo, para que é a sexualidade, né? Bom, então é isso. A gente quer agradecer aqui a doutora Ludmila de Moura, psicóloga, que nos auxiliou nesses 2 programas sobre sexualidade e traumas da violência sexual, que é no dia de hoje.
e dizer que a gente deseja sucesso, que Deus possa continuar abençoando a tua família, teus passos, e deixar uma mensagem aqui para o povo sul-mato-grossense para que a gente possa ter dias melhores. Muito obrigado pela presença. Bom, acho que nós estamos procurando realmente buscar, né, recuperar os valores aí do ser humano. Acho que é muito importante que a gente fale que antes da gente se preocupar com ter as coisas, a gente precisa ser, né? Então, os valores humanos, como eu estava falando, cooperação, solidariedade, isso é muito importante, acho que precisa ser recuperado, e principalmente na família. É isso aí. Se você tem críticas ou sugestões, anote aí os nossos endereços. Nosso e-mail, medicodafamilia@hotmail.com. Se enviar uma carta, Rua Independência 260, Vila Santa Luísa. O CEP 79005-260. Nosso compromisso é de fé e saúde. Hoje, quarta-feira, daqui a pouquinho, às 18 horas, estarei aí no Santuário de Perpétuo Socorro, fazendo a novena semanal. Reflexão do dia de hoje. Quem perdoa e se reconcilia com o inimigo, receberá uma recompensa de Deus, pois ele não ama os injustos. Está no Alcorão. E é exatamente isso. Deus nos fez para amar o próximo. Deus nos fez para perdoar, porque é assim que Ele nos ensina na oração bíblica do Pai Nosso, para que nós possamos perdoar aqueles que nos ofendem, porque nós também vamos pedir perdão se ofendermos alguém. Vamos praticar o bem. Vamos encontrar a paz, o amor e a felicidade. Pense nisso. Você vai transformar a sua vida. No próximo programa vamos falar sobre homeopatia. Fiquem com Deus. Um abraço a todos. Bom almoço, boa tarde. Até amanhã.